Eu vi minha nora jogar uma mala no lago, mas ouvi um som abafado vindo de dentro. Corri para puxá-la e abri o zíper à força. E meu coração parou. O que vi lá dentro me fez tremer. Se você já passou pela dor de perder um filho, se já sentiu que sua vida acabou junto com a dele, então precisa ouvir o que aconteceu comigo. Porque o que descobri naquele dia na beira da represa de Guarapiranga mudou tudo e talvez mude você também. Meu nome é Madalena. Tenho 62 anos e até 6 meses atrás eu era mãe. Mãe de um filho único, lindo, que foi tirado de mim numa noite chuvosa de março, quando seu carro derrapou na Marginal Pinheiros e capotou 3 vezes antes de colidir com o guarda-raio. Fernando tinha 34 anos quando morreu. Hoje, quando acordo na minha casa perto da represa de Guarapiranga, o silêncio é tão denso que parece ter peso. As paredes que antes ecoavam com as risadas dele quando vinha me visitar aos domingos, agora apenas me devolvem o som da minha própria respiração. A casa ficou grande demais. Eu fiquei grande demais para ela, ocupando um espaço que não preenche mais nada. Perdi meu marido, Antônio, há 10 anos, para um câncer que o consumiu em 8 meses. Mas a morte de Fernando foi diferente. Foi violenta. Foi repentina. Foi uma porta batendo no meio de uma conversa que nunca terminamos. Eu costumava acordar às 6 da manhã. Agora acordo às 4, às 3, às vezes nem durmo direito. Fico olhando o teto do meu quarto, contando as rachaduras na pintura, tentando entender como é possível que o mundo continue girando quando o meu parou completamente. Naquelas primeiras semanas após o funeral, Cristina apareceu algumas vezes. Minha nora, a viúva do meu filho. Ela vinha, sentava-se na sala, mexia no celular e fazia comentários vagos sobre como estava difícil, como sentia falta dele, como tudo era injusto. Mas havia algo em seus olhos que nunca batia com as palavras. Uma frieza, uma distância. Dona Madalena, a senhora precisa de alguma coisa? Ela perguntava, sem realmente esperar uma resposta. Eu sempre balançava a cabeça. Não precisava de nada. O que eu precisava, ela não podia me dar de volta. Cristina era bonita. Isso ninguém podia negar. Cabelos escuros e lisos, olhos castanhos afiados, corpo esguio que ela mantinha com horas de academia. Fernando a conheceu num evento de trabalho, um coquetel onde ela trabalhava como relações públicas para uma empresa de tecnologia. Ele ficou encantado. Casaram-se 8 meses depois, numa cerimônia pequena, mas elegante num buffet em Moema. Eu tentei gostar dela. Juro que tentei. Mas havia algo que sempre me incomodou. A forma como ela olhava para Fernando quando ele não estava prestando atenção. Como se estivesse calculando algo, medindo, avaliando. E a forma como ela falava sobre dinheiro. Sempre dinheiro. Fernando, você viu aquele apartamento na Vila Madalena? Só 3,5 milhões. Amor, precisamos trocar de carro. Esse modelo já está ultrapassado. Fernando trabalhava como engenheiro numa construtora grande. Ganhava bem, muito bem. Tinha economias, investimentos. Antônio e eu sempre o educamos para ser responsável com dinheiro. Ele comprou um apartamento próprio aos 28 anos. Tinha um carro importado, mas não ostentoso. Viajava uma vez por ano para o exterior. E Cristina? Cristina gostava do que o dinheiro dele podia comprar. Nos primeiros meses após a morte de Fernando, ela parou de aparecer. Ligava uma vez por semana, conversas rápidas de 2, 3 minutos. Como a senhora está, dona Madalena? Bem. Precisa de alguma coisa? Não. Então tá, qualquer coisa me liga. Clique. Eu não a culpava completamente. Cada um lida com o luto do seu jeito. Talvez ela precisasse de distância. Talvez minha presença a lembrasse demais do que havia perdido. Ou talvez... Mas não, eu não queria pensar assim. Não era justo. Foi numa quinta-feira, quase 6 meses depois do acidente, que tudo mudou. Eu tinha acordado às 5:30, como de costume. Fiz meu café, sentei na varanda dos fundos que dá para a represa. A água estava calma naquela manhã, refletindo o céu ainda rosado do amanhecer. Alguns barcos de pescadores já pontilhavam a superfície. Era um dos poucos momentos de paz que eu ainda conseguia encontrar. Fiquei ali até às 8, quando resolvi trocar de roupa e dar uma caminhada pela orla.
O médico tinha recomendado exercício físico para ajudar com a depressão. A senhora precisa se movimentar, Dona Madalena. Ficar parada só piora. Coloquei uma calça de moletom, tênis, uma blusa leve. Peguei minha bolsa pequena com a carteira e o celular. Desci pela rua lateral que leva até a margem da represa. Havia um caminho de pedra irregular que acompanhava a água. Eu costumava fazer esse percurso toda semana antes de Fernando morrer. Depois, parei. Parecia que tudo o que eu fazia antes perdeu o sentido. Mas naquela manhã, alguma coisa me puxou para lá. Uma necessidade de movimento, de não ficar paralisada dentro daquelas 4 paredes. Caminhei devagar, sentindo o sol quente nas costas. Eram quase 9 horas. A represa começava a ficar mais movimentada. Algumas pessoas fazendo Cooper, um senhor com um cachorro labrador, 2 adolescentes remando num caiaque. Foi quando vi o carro, um Corolla prata, estacionado de forma meio torta numa área próxima à margem. Reconheci o carro imediatamente. Era de Cristina. Fernando tinha dado de presente para ela no aniversário de casamento, 1 ano antes de morrer. Meu coração deu um pequeno salto. Cristina? Aqui? Ela nunca tinha demonstrado nenhum interesse pela represa. Sempre reclamava do cheiro de água parada e dos mosquitos horríveis nas poucas vezes que veio me visitar. Diminuí o passo. Não sabia se deveria ir falar com ela ou não. Nossa relação estava estranha desde a morte de Fernando. Distante. Fria. Foi quando a vi saindo de trás de uma moita de arbustos próxima à margem. Ela estava ofegante, o rosto vermelho, os cabelos desarrumados, e carregava uma mala. Uma mala de couro marrom que eu conhecia muito bem. Tinha sido presente meu para ela no Natal passado, 1 ano e meio atrás. Uma Samsonite cara, de boa qualidade. Cristina olhou para os lados nervosa. Não me viu. Eu estava a uns 50 metros de distância, parcialmente escondida por uma árvore. E então ela fez algo que congelou meu sangue. Balançou a mala para trás, tomou impulso e a atirou na represa. A mala voou num arco, caiu na água com um splash alto, afundou por um momento e então começou a flutuar. Cristina ficou parada, olhando, esperando, como se quisesse ter certeza de que a mala ia afundar, mas ela flutuava, balançando suavemente nas pequenas ondas. Cristina xingou algo que não conseguia ouvir de onde estava. Pegou uma pedra grande e a atirou na direção da mala. Errou. Pegou outra pedra. Atirou de novo. Dessa vez acertou. A mala balançou, virou de lado, mas continuou flutuando. Foi então que ouvi. Um som abafado, fraco, mas inconfundível. Um choro de bebê. Meu corpo inteiro ficou gelado. Tinha um bebê dentro daquela mala. Cristina também ouviu. Vi seu rosto se contorcer em pânico. Ela olhou em volta de novo, sempre nervosa, como se procurasse alguma coisa. Uma pedra maior? Um galho? Qualquer coisa que pudesse usar para afundar aquela mala de uma vez? Foi quando ela me viu. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, nenhuma de nós se moveu. E então Cristina correu. Correu como eu nunca tinha visto ninguém correr. Direto para o carro. Entrou, ligou o motor e saiu em disparada, as rodas levantando poeira e pedriscos. Eu nem pensei. Larguei minha bolsa ali mesmo na margem e entrei correndo na água. A represa estava fria. Muito fria. A água bateu nos meus joelhos, na minha cintura, no meu peito. Eu não sou boa nadadora. Nunca fui. Mas naquele momento não importava. O choro estava ficando mais fraco. Aguenta, meu amor, aguenta! Eu repeti como um mantra, nadando com toda a força que tinha. A mala estava a uns 15 metros da margem. Cada abraçada parecia durar uma eternidade. Meus músculos ardiam. Minha respiração vinha em golfadas desesperadas. Mas cheguei. Agarrei a alça da mala com as 2 mãos e comecei a puxá-la de volta para a margem. Ela estava pesada, muito pesada. A água tinha encharcado o couro e lá dentro havia um bebê. Consegui arrastar a mala até a parte rasa. Meus pés tocaram o fundo lamacento. Puxei a mala para fora da água, até a grama. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui abrir o zíper. Puxei. 1 vez. 2. O zíper estava preso em alguma coisa.
Por favor, por favor, por favor, supliquei, puxando com força. O zíper finalmente cedeu. Abri a mala. E meu coração parou. Havia um bebê dentro da mala. Um bebê. De verdade. Minúsculo. Enrolado em trapos molhados, a pele azulada, os olhos fechados. Não estava chorando mais. Não estava se mexendo. Não, 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 não. Minhas mãos tremeram quando peguei o bebê nos braços. Estava gelado, encharcado, os lábios roxos. Eu tinha feito curso de primeiros socorros décadas atrás, quando Fernando era pequeno. Tentei lembrar, tentei pensar. RCP, reanimação. Precisava fazer reanimação. Deitei o bebê na grama, de costas. Era tão pequeno, tão frágil, um recém-nascido, dias de vida, talvez. O cordão umbilical ainda tinha um clamp plástico preso. Coloquei 2 dedos no centro do peito do bebê. Empurrei suavemente. 30 compressões. Inclinei a cabecinha para trás. Cobri com minha boca a boquinha e o narizinho pequenos. 2 ventilações curtas. Nada. De novo. 30 compressões. 2 ventilações. Nada. Vamos, meu amor. Vamos. Respira pra vovó. Eu chorava enquanto fazia a 3ª rodada. E então o bebê tossiu. Um som fraco, molhado, mas estava ali. Os olhinhos se abriram por uma fração de segundo. A boquinha se abriu num choro fraco, quase sem som. Estava vivo. Peguei o bebê nos braços de novo, apertando contra meu peito. Tirei minha blusa, ficando só de camiseta por baixo, e enrolei o bebê nela, tentando aquecê-lo. Meu celular estava na bolsa que eu tinha largado alguns metros atrás. Corri até lá, tropeçando, ainda segurando o bebê contra mim. Disquei 192. SAMU. Alô, emergência médica. Qual a natureza da ocorrência? Um bebê. Eu ofegava. Um bebê recém-nascido, estava afogando, eu fiz reanimação. Ele está respirando, mas está muito frio. Por favor, mandem alguém rápido. Senhora, a senhora pode me informar sua localização exata? Olhei em volta, desesperada. Represa de Guarapiranga, na altura da Rua do Pascoal, próximo ao campo de futebol do lado direito. Ambulância a caminho, senhora. Tempo estimado de chegada, 8 minutos. A senhora pode manter o bebê aquecido? Sim, sim, ele está comigo, no meu peito, coberto. A criança está consciente? O bebê choramingava baixinho, um som fraco, mas constante. Sim, está chorando um pouco. Ótimo sinal, senhora. Continue aquecendo. A senhora sabe se a criança engoliu água? Não sei, eu a encontrei dentro de uma mala, na água. Houve uma pausa do outro lado da linha. Desculpe, a senhora pode repetir? Uma mala. Alguém jogou um bebê dentro de uma mala na represa. Entendo. A voz da atendente ficou mais séria. Senhora, vou acionar também a polícia militar. Eles vão chegar junto com a ambulância. A senhora está em local seguro? Olhei em volta. A margem estava vazia. Cristina tinha ido embora há vários minutos. Sim, estou sozinha aqui. Por favor, permaneça na linha comigo até a ambulância chegar. Fiquei ali, sentada na grama úmida, segurando aquele bebê contra meu peito. Ele era tão leve, tão frágil. Quem faria isso com uma criança? Que tipo de monstro jogaria um bebê na água para morrer? Mas eu sabia quem. Tinha visto com meus próprios olhos. Cristina. Minha nora tinha tentado matar um bebê. A ambulância chegou 6 minutos depois. 2 paramédicos saltaram, uma mulher e um homem, trazendo uma mochila de equipamentos. Eu sou o Fernando, paramédico do SAMU. O homem se ajoelhou ao meu lado. Meu coração deu um aperto ao ouvir aquele nome. A senhora pode me passar o bebê? Entreguei a criança, relutante. Ele estava tão quente contra mim. Não queria deixá-lo ir. A paramédica, que se apresentou como Jéssica, começou a examinar o bebê. Bebê do sexo masculino, aparentemente recém-nascido, cianose nas extremidades, hipotermia severa, respiração irregular mas presente, frequência cardíaca baixa, mas estável. Eles o colocaram numa manta térmica, enrolado como um burrito. Colocaram um oxímetro no pezinho minúsculo. Conectaram um tubo de oxigênio próximo ao rostinho. A senhora viu o que aconteceu? Fernando me perguntou enquanto Jéssica trabalhava. Eu vi alguém jogar a mala na água.
Corri para pegar. Havia mais alguém com a senhora? Hesitei. Deveria contar? Deveria dizer que vi Cristina? Mas antes que eu pudesse responder, uma viatura da PM chegou. 2 policiais desceram, uma mulher e um homem, ambos jovens. Boa tarde, senhora. A policial se aproximou. Seu crachá dizia Soldado Carvalho. A senhora foi quem fez a ligação? Sim, fui eu. Pode nos contar o que aconteceu? Respirei fundo. Eu estava caminhando pela orla da represa quando vi uma mulher jogando essa mala na água. Apontei para a mala que ainda estava aberta na grama, encharcada, com os trapos molhados espalhados por dentro. Ouvi um choro de bebê vindo de dentro. A mulher tentou fazer a mala afundar, mas quando me viu, entrou no carro e fugiu. Eu pulei na água e resgatei o bebê. A senhora conhece essa mulher? O outro policial perguntou, anotando tudo num bloco. Fechei os olhos. Sim, é minha nora, Cristina Ferreira da Silva. Os 2 policiais trocaram um olhar. Sua nora? Carvalho repetiu. A senhora tem certeza? Absoluta. Reconheci o carro dela também. Um Corolla prata, placa... Deixa eu pensar. EJC 2019. O policial anotou. E a senhora sabe por que sua nora faria isso? Não faço ideia. Era verdade. Não fazia mesmo. Por que Cristina jogaria um bebê na represa? De quem era aquele bebê? Onde ela o conseguiu? Nada fazia sentido. Senhora, Jéssica chamou da ambulância, onde eles já tinham colocado o bebê numa incubadora portátil. Vamos levar ele para o Hospital Pedreira agora. A senhora quer vir junto? Sim, por favor. Subi na ambulância. Os policiais disseram que iriam à delegacia registrar a ocorrência e que alguém iria ao hospital falar comigo depois. Durante o trajeto, não conseguia tirar os olhos do bebê. Ele estava tão quieto agora, apenas com aquele choro fraco ocasional. Os aparelhos pipavam em volta dele. Sua pele estava voltando a uma cor mais rosada. Os lábios não estavam mais roxos. Ele vai ficar bem? Perguntei a Jéssica. Depende de quanto tempo ele ficou na água e se há alguma complicação. Mas o fato de ele estar respirando por conta própria é um bom sinal. A senhora fez um ótimo trabalho com a reanimação. Meu ótimo trabalho. Como se eu tivesse escolha. Como se pudesse ter feito outra coisa que não pular naquela água e pegar aquela criança. No hospital, tudo virou um turbilhão. Levaram o bebê direto para a UTI neonatal. Médicos, enfermeiras, todos falando em termos técnicos que eu não entendia direito. Hipotermia. Aspiração de líquido. Possível pneumonia. Observação de 72 horas. Me deixaram numa sala de espera. Trouxeram uma toalha e uma blusa emprestada do hospital, porque eu ainda estava molhada e com frio. Me ofereceram café. Aceitei, segurando a xícara com as 2 mãos só para sentir o calor. 2 horas depois, uma mulher de terno entrou na sala de espera. Era alta, cabelos curtos, expressão séria. Dona Madalena Ferreira? Ela perguntou. Sim. Meu nome é Fátima Santos. Sou delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Preciso fazer algumas perguntas sobre o ocorrido hoje. Ela sentou ao meu lado. Tirou um gravador pequeno do bolso. A senhora se importa se eu gravar nossa conversa? Não. Ela apertou o botão. Dia 12 de setembro, 11h47. Depoimento de Madalena Ferreira sobre caso de tentativa de infanticídio na represa de Guarapiranga. Dona Madalena, a senhora pode me contar, com o máximo de detalhes possível, o que aconteceu hoje pela manhã. Contei tudo, desde o momento em que vi o carro de Cristina até o resgate do bebê. Não omiti nada. A delegada me ouvia atenta, ocasionalmente fazendo perguntas. A senhora tem certeza absoluta de que era sua nora? Que tipo de relação vocês têm? A senhora sabia que ela estava grávida? Essa última pergunta me pegou de surpresa. Grávida? Cristina? Não, não estava. Quer dizer, ela nunca mencionou. Meu filho morreu há 6 meses. Se ela estivesse grávida, eu saberia. E se ela tivesse engravidado antes da morte de seu filho? Fiz as contas na cabeça. Fernando morreu em março. Estávamos em setembro. 6 meses. Uma gravidez completa. Era possível. Ela nunca me contou, respondi.
Mas não nos falamos muito nos últimos meses. A senhora sabe onde sua nora mora? Sei. No apartamento que era do meu filho, na Vila Mariana. Rua Domingos de Moraes, número 2847, apartamento 603. A delegada anotou. Vamos enviar uma equipe para localizá-la. A senhora tem uma foto dela? Peguei meu celular. Tinha algumas fotos antigas de Cristina, da época do casamento, de alguns almoços de domingo. Mostrei para a delegada. Vou precisar que a senhora envie essas fotos para meu número. Ela me passou um cartão. Enviei. Uma última coisa, dona Madalena. A delegada desligou o gravador. A senhora fez uma coisa muito corajosa hoje. Salvou a vida desse bebê. Mas preciso que entenda que agora isso é uma investigação criminal. Tentativa de homicídio. Possivelmente abandono de incapaz. Se o bebê for filho da sua nora, há questões de guarda, de família, que vão surgir. A situação é complexa. Eu só quero que o bebê fique bem, respondi. E que quem fez isso pague. Ela assentiu. Vamos fazer o possível. Agora vou pedir para alguém levá-la em casa. A senhora deve estar exausta. Posso ver o bebê antes de ir? Ela hesitou. Deixa eu verificar com a equipe médica. Ela saiu e voltou 5 minutos depois com uma enfermeira. Uma mulher de uns 50 anos, rosto cansado, mas gentil, rugas ao redor dos olhos que pareciam de quem sorria muito. Meu nome é Helena, ela disse. A senhora é a pessoa que salvou o bebezinho? Sou. Quer vê-lo? Ele está estabilizado agora. Seguimos por corredores brancos até a UTI neonatal. Helena me fez lavar as mãos e colocar uma máscara e uma touca descartável. A UTI era silenciosa, apenas o som constante dos monitores. Havia várias incubadoras, cada uma com um bebê minúsculo dentro. Helena me levou até uma no canto. É esse, ela disse. Olhei através do acrílico transparente da incubadora. O bebê estava lá, tão pequeno, cercado de fios e tubos. Mas estava respirando. O peito subindo e descendo num ritmo regular. Os olhinhos fechados, as mãozinhas minúsculas fechadas em punhos delicados. Como ele está? Perguntei, a voz embargada. Melhor do que esperávamos, Helena respondeu. A temperatura corporal dele voltou ao normal. A oxigenação está boa. Vamos mantê-lo em observação, fazer todos os exames necessários, mas ele é um lutador. Tem chance de sair dessa sem sequelas. Coloquei a mão no acrílico, imaginando que podia sentir o calor dele através do material. Ele tem alguma identificação? Alguém já veio procurar por ele? Não. Por enquanto, ele é um bebê sem identificação, mas imagino que a polícia vai investigar. Se for filho da sua nora, como a senhora disse, eles vão descobrir. Mas o que descobri em seguida me gelou o sangue. Quando cheguei em casa, já passava das 2 da tarde. Uma viatura da PM me deu carona. O policial, o mesmo que tinha estado na margem da represa pela manhã, me acompanhou até a porta. A senhora vai ficar bem sozinha, dona Madalena? Ele perguntou. Vou sim, obrigada. Ele hesitou. Se lembrar de mais algum detalhe, qualquer coisa, ligue para a delegacia. A delegada Fátima deixou o número dela com a senhora, não foi? Deixou sim. Entrei em casa. A porta se fechou atrás de mim. O silêncio me engoliu imediatamente. Meu corpo inteiro doía. Os músculos das pernas e dos braços ardiam de tanto nadar. As roupas ainda estavam úmidas embaixo da blusa emprestada do hospital. Meu cabelo estava grudado no rosto, cheirando a água de represa. Precisava tomar um banho, trocar de roupa, comer alguma coisa. Não tinha comido nada desde o café da manhã. Mas não conseguia me mover. Fiquei ali parada no corredor, olhando para a sala vazia. Tinha um bebê dentro daquela mala. Cristina tinha jogado um bebê na represa para morrer. Minha nora. A esposa do meu filho. Uma assassina. Porque aquilo era assassinato. Ou tentativa de. Não havia outro nome para o que ela tinha feito. Mas por quê? Essa era a pergunta que não me saía da cabeça. Por que Cristina faria isso? De quem era aquele bebê? Tomei um banho longo e quente, deixando a água lavar o cheiro de represa, o suor frio do medo, o peso do que tinha acontecido. Quando saí, coloquei roupas limpas e fui para a cozinha preparar um sanduíche que não tinha a menor vontade de comer, mas sabia que precisava. Meu celular tocou.
Era um número desconhecido. Alô? Dona Madalena? Aqui é a delegada Fátima Santos. Meu coração acelerou. Sim, delegada. Aconteceu alguma coisa? Fomos ao endereço que a senhora nos passou. O apartamento onde sua nora morava. Ela não estava lá. Conversamos com o síndico e com alguns vizinhos. Ninguém a vê há uns 3 dias. A última vez que apareceu foi segunda-feira à noite. E onde ela pode estar? Não sabemos ainda. Emitimos um alerta para ela. Se for parada em alguma blitz ou se alguém a vir, vamos ser notificados. Mas... Ela hesitou. Mas o quê? Dona Madalena, preciso perguntar uma coisa delicada. Qual era exatamente a relação entre a senhora e sua nora? Franzi a testa. Como assim? Vocês eram próximas? Se davam bem? Havia conflitos? Delegada, não entendo aonde quer chegar. É que... Ela suspirou. Conversamos com uma vizinha do apartamento. Ela mencionou que seu filho e Cristina vinham tendo problemas no casamento. Brigas frequentes, e que Cristina teria comentado, algumas semanas antes da morte do seu filho, que a senhora nunca aceitou ela na família. Senti uma pontada de raiva. Isso não é verdade. Eu sempre tratei Cristina bem. Pode não ter sido a nora que eu sonhava, mas nunca fui desrespeitosa ou má com ela. A senhora tinha algum motivo para querer prejudicar Cristina? Prejudicar? Delegada, eu salvei aquele bebê. Como isso seria prejudicar Cristina? É que há algumas inconsistências no seu relato. Meu sangue gelou. Inconsistências? A senhora disse que viu Cristina jogar a mala na represa por volta das 9 da manhã. Mas checamos as câmeras de segurança de um supermercado próximo à Vila Mariana. Cristina aparece fazendo compras lá às 9h17 da manhã de hoje. Há imagens dela no caixa, no estacionamento. Ela não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Minha mente travou. Como era possível? Tem que haver um erro, eu disse. Eu vi Cristina, reconheci o carro dela, o Corolla prata, reconheci o rosto dela. E a senhora estava usando óculos? Não. A senhora tem problemas de visão? Tenho miopia, mas para longas distâncias consigo ver bem. E a que distância a senhora estava da pessoa que jogou a mala? Uns 50 metros, talvez. 50 metros é uma distância considerável, Dona Madalena. Especialmente sem óculos. Mas eu tenho certeza que era ela. A senhora está passando por um momento difícil, perda recente do filho, depressão. Li no seu cadastro médico que está em tratamento psiquiátrico. Isso não quer dizer que eu esteja louca. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ninguém está dizendo isso, mas preciso considerar todas as possibilidades. É possível que a senhora tenha visto alguém que se parecia com Cristina. É possível que, no estado emocional em que se encontra, tenha confundido. Eu não confundi. Dona Madalena, olha. A delegada suavizou o tom. Vou continuar investigando. Vou procurar Cristina para ouvi-la. Mas preciso que a senhora entenda que, neste momento, não temos evidências concretas contra ela. Temos sua palavra contra um álibi em vídeo. E temos um bebê que foi encontrado, mas não sabemos ainda de quem é ou como foi parar naquela mala. Então está dizendo que não acredita em mim. Estou dizendo que preciso de mais do que um testemunho para prender alguém por tentativa de homicídio. Vou fazer o seguinte. Vamos coletar DNA do bebê e comparar com o DNA de Cristina quando a localizarmos. Se o bebê for filho dela, isso muda tudo. Mas até lá, não posso fazer muita coisa. Desliguei o telefone tremendo. Ela não acreditava em mim. A polícia não acreditava em mim. Achavam que eu tinha inventado. Que estava louca, que tinha confundido Cristina com outra pessoa por causa da depressão e do luto. Mas eu sabia o que tinha visto. Era Cristina. Tinha certeza absoluta. Passei o resto do dia num estado de torpor. Não conseguia pensar direito. Não conseguia processar tudo o que tinha acontecido. Minha cabeça girava com perguntas sem respostas. Às 7 da noite, voltei ao hospital. Helena, a enfermeira, estava de plantão. Ela me reconheceu imediatamente. Dona Madalena, veio ver o bebê de novo? Se puder. Claro, venha. Ela me levou novamente até a UTI. O bebê estava na mesma incubadora, mas parecia mais ativo agora. Os bracinhos se mexiam de vez em quando. Os olhinhos se abriam e fechavam. Ele está melhor, Helena comentou.
Temperatura estável, sem sinais de infecção. É um milagre. Tem alguma novidade sobre quem ele é? A polícia esteve aqui mais cedo. Colheram sangue dele para teste de DNA. Disseram que pode levar uns dias para ter resultado. E se ninguém vier buscar? Se ninguém for o dono dele? Helena me olhou com aqueles olhos gentis. Ele vai para um abrigo temporário quando receber alta, até que a situação seja resolvida. É o protocolo. Um abrigo. Aquele bebezinho que quase morreu, que lutou tanto para sobreviver, ia parar num abrigo. Posso tocá-lo? Perguntei. Pode colocar a mão por aqui. Ela abriu uma portinhola na lateral da incubadora. Mas só encoste levemente. Ele ainda está muito frágil. Coloquei minha mão para dentro. Toquei sua mãozinha com a ponta do meu indicador. Ele agarrou. Um aperto reflexo, automático, mas estava lá. Aqueles dedinhos minúsculos se fecharam ao redor do meu dedo. E alguma coisa dentro do meu peito, que estava congelada desde a morte de Fernando, começou a derreter. Fiquei ali por quase 1 hora, apenas segurando a mãozinha dele, sentindo o calor, o pulso de vida. A senhora devia ir para casa descansar, Helena disse gentilmente. Amanhã ele ainda vai estar aqui. Eu sei, é que... Eu entendo. Ela colocou a mão no meu ombro. A senhora salvou a vida dele. É natural criar um vínculo. Mas era mais que um vínculo. Era algo que eu não conseguia explicar. Uma conexão, um fio invisível puxando meu coração em direção àquele bebê. Voltei para casa naquela noite, sentindo-me diferente. Ainda não sabia o que ia acontecer. Ainda não tinha respostas. Mas havia algo me puxando para frente, me dando um propósito que eu não tinha há meses. Os dias seguintes foram uma névoa de ansiedade e espera. Voltei ao hospital todos os dias para ver o bebê. Helena sempre me deixava ficar um pouco. Conversávamos sobre coisas aleatórias. A vida dela, a minha, o trabalho de enfermeira, as dificuldades de criar 3 filhos sozinha depois que o marido a deixou. Mas valeu a pena, ela dizia. Cada dificuldade valeu a pena. Meus filhos são minha vida. Pensei em Fernando, em como tinha valido a pena cada noite sem dormir quando ele era bebê, cada preocupação, cada medo. Como valeu a pena mesmo que tenha sido tirado de mim cedo demais. No 4º dia, meu celular tocou às 10 da manhã. Era a delegada Fátima novamente. Dona Madalena, preciso que a senhora venha até a delegacia. Temos o resultado do DNA. Meu coração disparou. Prefiro conversar pessoalmente. Pode vir agora? Posso. Peguei um Uber até a delegacia na Vila Mariana. O caminho inteiro, minhas mãos não paravam de tremer. A delegada me recebeu em sua sala. Ela estava séria, mas havia algo diferente na expressão dela. Uma tensão. Sente-se, por favor. Sentei. Temos os resultados do DNA do bebê. Comparamos com o Banco de Dados Nacional e encontramos uma correspondência parcial. Parcial? O bebê é neto de uma pessoa cujo DNA está em nosso sistema, alguém que colheu DNA para identificação após uma morte em circunstâncias investigadas. Meu coração parou. Fernando. Sim, seu filho. O DNA do bebê indica que ele é neto paterno dele. O que significa que é meu neto. Terminei a frase, mal conseguindo respirar. O bebê é filho do meu Fernando. A delegada assentiu. Exatamente. E se é filho dele, então a mãe é... Cristina. Ficamos em silêncio por um momento. Isso muda tudo, a delegada disse. Se Cristina tentou matar o próprio filho, isso é um crime muito mais grave do que imaginávamos. E ela? Vocês a encontraram? Ainda não. Mas estamos procurando com mais intensidade agora. Emitimos um mandado de prisão. Se ela tentar sair do país, vai ser detida. Minha mente girava. Fernando tinha um filho que ele nunca conheceu, um filho que Cristina tentou matar. Por que ela faria isso? Perguntei, mais para mim mesma do que para a delegada. Por que tentaria matar o próprio bebê? Há muitas razões possíveis: depressão pós-parto, medo, desespero, ou... Ela hesitou. Ou algo mais calculado. Mais calculado? Dona Madalena, seu filho tinha dinheiro? Investimentos? Herança? Sim. Ele tinha economias boas, um apartamento, aplicações. Fernando sempre foi cuidadoso com dinheiro.
E quem herdou após a morte dele? Bem, Cristina, imagino. Ela era a esposa. A delegada me olhou significativamente. E se havia um filho? Um herdeiro direto? A ficha caiu como uma tonelada de tijolos. Você está dizendo que Cristina tentou matar o bebê para ficar com a herança. É uma possibilidade que estamos investigando. Precisamos ver o testamento do seu filho, verificar a situação financeira de Cristina, entender a linha do tempo, se ela já estava grávida quando Fernando morreu, se ele sabia. Fernando nunca me disse nada sobre Cristina estar grávida. É possível que ela tenha escondido dele, ou é possível que ele tenha descoberto pouco antes de morrer. Um pensamento terrível me ocorreu. O acidente de Fernando foi investigado? A delegada olhou para mim. Foi um acidente, não foi? Foi o que disseram. O carro derrapou numa noite chuvosa e capotou. Mas, e se não foi acidente? A senhora está sugerindo que Cristina pode ter matado meu filho e tentou matar o bebê dele para ficar com tudo. A delegada ficou em silêncio por um longo momento. Vou requisitar o relatório do acidente. Vou fazer uma investigação mais profunda. Se houver qualquer possibilidade de que não foi acidente, vamos descobrir. Saí da delegacia atordoada. Fernando tinha um filho que era meu neto, um filho que estava vivo por pura sorte, porque eu estava no lugar certo na hora certa. Voltei ao hospital. Precisava ver o bebê, meu neto. Helena estava na UTI quando cheguei. Dona Madalena, ela sorriu. Boa notícia, ele vai receber alta amanhã. Alta? Sim, ele está bem. Sem sequelas aparentes, respirando perfeitamente, se alimentando bem. É um milagre mesmo. E para onde ele vai? Bem, como não tem mãe ou pai para buscá-lo, e considerando que é um caso policial, ele vai para um abrigo temporário até que a situação seja resolvida. Mas eu sou a avó dele. O DNA comprovou. Helena pareceu surpresa. É? Não sabia. A polícia acabou de me contar. Ele é filho do meu filho. Ah, dona Madalena. Ela colocou a mão no meu braço. Então a senhora pode pedir a guarda. Posso? Claro. Como avó e parente mais próxima, a senhora tem direito de pleitear a guarda. Vai ter que entrar com um processo no juizado da infância e juventude, mas tem chances. Uma centelha de esperança acendeu dentro de mim. Guarda. Eu poderia ter a guarda do meu neto. Poderia criá-lo, cuidar dele. Mas então a realidade me bateu. Eu tinha 62 anos, morava sozinha. Estava em tratamento para depressão. Seria que me deixariam? A senhora devia falar com um advogado, Helena sugeriu. Alguém especializado em direito de família. Assenti. Vou fazer isso. Mas antes, precisava ver o bebê. Entrei na UTI. Ele estava acordado, os olhinhos escuros me encarando. Coloquei minha mão na incubadora de novo. Ele agarrou meu dedo. Oi, meu amor, sussurrei. Vovó está aqui. E naquele momento, olhando para aquele rostinho minúsculo, vi traços de Fernando. O formato dos olhos, o jeito que a boquinha se curvava. Era meu filho ali, numa versão minúscula. E soube que faria qualquer coisa para protegê-lo. Foi então que notei algo que mudaria tudo. Quando cheguei em casa naquela noite, havia um pacote esperando por mim na porta. Uma caixa de papelão, de tamanho médio, sem remetente. Apenas meu nome escrito à mão com letra tremida. Meu coração acelerou. Olhei em volta. A rua estava vazia. Nenhum carro estranho. Ninguém me observando. Peguei a caixa com cuidado e entrei. Na cozinha, com uma faca, cortei a fita adesiva que a selava. Abri as abas. Dentro havia roupas. Roupas de bebê. Algumas ainda com etiquetas. Um macacão azul claro. Um conjunto de bode branco com macacão xadrez. Meias minúsculas. Uma mantinha de algodão com carrinhos estampados. E embaixo de tudo, um caderno. Um caderno de capa dura, azul marinho, gasto nas bordas. Reconheci imediatamente. Era o diário que eu tinha dado para Fernando no aniversário dele de 15 anos. Ele tinha costume de escrever, sempre teve, mas eu achava que ele tinha parado quando ficou adulto. Aparentemente não. Abri o caderno. A primeira entrada tinha a data de 2 meses antes da morte de Fernando. 15 de janeiro. Descobri hoje. Cristina está grávida. 2 meses já. Ela não ia me contar.
Encontrei o teste de gravidez no lixo, escondido embaixo de papel higiênico. Quando confrontei ela, primeiro negou. Disse que era velho, de meses atrás, que não significava nada. Mas eu vi a data de validade na embalagem. Era recente. Ela finalmente admitiu. Está grávida, sim. Mas não quer ter o bebê. Quer abortar. Disse que não está pronta para ser mãe. Que isso vai arruinar a vida dela. Que temos outras prioridades. Prioridades. Como se um filho fosse uma prioridade menor que o apartamento na Vila Madalena que ela quer comprar. Ou a viagem para Dubai que ela vem planejando. Disse a ela que não aceito. Que é meu filho também. Que quero esse bebê. Ela ficou furiosa. Disse que a decisão é só dela, que é o corpo dela. E está certa, tecnicamente. Mas eu implorei. Prometi que cuidaria de tudo, que ela nem precisava se preocupar, que eu assumiria toda a responsabilidade. Ela concordou, mas de forma estranha. Fria. Disse, tá bom, Fernando, vamos ter esse bebê. Mas você vai arcar com as consequências. Não sei o que isso significa, mas não me importo. Vou ser pai, e vou ser um pai melhor do que o meu foi. Virei as páginas, o coração apertado. 2 de fevereiro. Cristina está cada vez mais distante. Não demonstra nenhuma empolgação com o bebê. Recusa ir às consultas de pré-natal. Quando pergunto como está se sentindo, ela apenas diz, bem, e muda de assunto. Às vezes pego ela olhando para a barriga com uma expressão que me assusta, como se odiasse o que está crescendo ali. Conversei com minha mãe ontem. Não contei sobre o bebê ainda. Não sei porquê. Acho que tenho medo de que ela perceba que as coisas não estão bem entre mim e Cristina. Minha mãe sempre foi boa em ler pessoas. Sempre soube que ela não confiava completamente na Cristina. Talvez eu devesse ter ouvido mais. 5 de março. Mudei meu testamento hoje. Fui ao cartório, contratei um advogado. Se alguma coisa acontecer comigo, quero que tudo vá para meu filho. O apartamento, as economias, os investimentos, tudo. Não contei para Cristina. Algo me diz que ela não reagiria bem. O advogado me avisou que, legalmente, Cristina como esposa tem direito a uma parte, mas a maior parte vai para meu filho. Ele será cuidado. Terá um futuro garantido. Espero que nunca precise acionar esse testamento. Espero viver o suficiente para ver meu filho crescer, para ensiná-lo a andar de bicicleta, para levá-lo para pescar na represa como meu pai fazia comigo. Mas se algo acontecer, ele estará protegido. Meus olhos encheram de lágrimas. Fernando sabia. Ele estava protegendo seu filho. Continuei lendo. 12 de março. Cristina descobriu sobre o testamento. Não sei como. Talvez tenha fuçado meus papéis. Está furiosa. Disse que é um absurdo, que eu não confio nela, que sou um filho da mãe ingrato que está deixando ela sem nada. Tentei explicar. Não é sobre desconfiança. É sobre garantir o futuro do nosso filho. Mas ela não quis ouvir. A discussão escalou. Ela disse coisas horríveis, que se arrependeu de não ter abortado quando teve chance, que esse bebê é um erro, que eu arruinei a vida dela. Tive que sair de casa. Passei a noite na casa de um amigo. Quando voltei no dia seguinte, ela estava calma demais, quase amigável. Pediu desculpas, disse que estava sendo hormonal, que a gravidez está mexendo com ela. Mas havia algo em seus olhos, algo gelado. Estou começando a ter medo. 19 de março. Cristina sugeriu que fôssemos jantar fora hoje à noite. Um restaurante novo que abriu na Vila Olímpia. Ela disse que precisamos reconectar, que as coisas ficaram tensas demais. Aceite. Talvez ela esteja certa. Talvez precisemos de uma noite longe de tudo, longe das discussões, longe da tensão. Ela está me esperando. Vou vestir aquela camisa azul que ela gosta. Espero que essa seja uma virada. Espero que possamos voltar a ser quem éramos. Era a última entrada. Fernando morreu naquela noite. 19 de março. A noite do acidente. Apenas não foi acidente. Procurei freneticamente se havia algo mais no caderno. Virei cada página. Algumas tinham pequenas anotações nas margens. Números de telefone. Nomes que não reconheci. Até que, numa das páginas finais, encontrei algo colado com fita adesiva. Um papel dobrado.
Desdobrei com cuidado. Era um extrato bancário, da conta conjunta de Fernando e Cristina, datado de 18 de março, um dia antes da morte dele. Havia várias transações circuladas com caneta vermelha na letra de Fernando. Uma transferência de $5.000 para um nome, Carlos Eduardo Silva, com uma anotação ao lado, mecânico, Santo Amaro. Por quê? Outra transferência, essa de $10.000 para uma clínica particular. Nome da clínica riscado várias vezes, mas ainda dava para ler. Clínica Santa Helena, procedimentos ginecológicos. E uma terceira transação. Essa era um saque, $20.000 em espécie, com uma anotação. Cristina sacou sem me contar. Para quê? Fernando estava investigando. Ele tinha percebido movimentações estranhas na conta. Peguei meu celular e liguei para a delegada Fátima. Não me importava que fossem quase 10 da noite. Delegada, sou Madalena. Preciso falar com a senhora urgentemente. Dona Madalena? É tarde. Pode esperar até amanhã? Não, não pode. Recebi algo hoje, o diário do meu filho, e tem informações sobre Cristina, sobre dinheiro, sobre o acidente. Houve uma pausa. Onde a senhora está? Em casa. Fico aí. Vou mandar uma viatura buscar a senhora. Traga tudo o que recebeu. 20 minutos depois, um policial tocou a campainha. Me levou até a delegacia. A delegada Fátima estava lá, mesmo sendo quase 11 da noite. Ela leu cada página do diário, analisou o extrato bancário, fez anotações. Isso muda tudo, ela disse finalmente. Precisamos reabrir a investigação sobre a morte do seu filho. E precisamos encontrar esse Carlos Eduardo Silva. Quem é ele? Vou descobrir. Dona Madalena, a senhora tem noção de que, se o que estou pensando está correto, Cristina pode ter assassinado seu filho. E depois tentou assassinar o filho dele para ficar com a herança. Eu já sabia disso. No fundo, já sabia desde que tinha lido aquelas páginas do diário. Encontra ela. Foi tudo que consegui dizer. Por favor, encontra Cristina e faz ela pagar. A delegada assentiu. Vou fazer. Voltei para casa de madrugada. Não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, pensando em Fernando. Ele tentou proteger o filho, mudou o testamento, percebeu que algo estava errado. Mas não foi rápido o suficiente. Cristina o matou. Tinha certeza agora. E depois, quando o bebê nasceu, tentou matá-lo também. Mas não conseguiu. Porque eu estava lá. Porque eu salvei meu neto. E agora, eu precisava garantir que ele ficasse seguro. Que Cristina nunca mais chegasse perto dele. Na manhã seguinte, fui a um escritório de advocacia que Helena tinha me indicado. Um advogado especializado em direito de família, chamado Dr. Mário Andrade. Contei tudo a ele. A descoberta do bebê, o DNA, o diário de Fernando, as transferências bancárias suspeitas. A senhora quer requerer a guarda do bebê, ele concluiu. Sim, vai ser um processo. Vão avaliar suas condições, sua idade, sua saúde mental, sua situação financeira. Vão fazer entrevistas, inspeção da casa, verificar antecedentes. Eu sei, mas preciso tentar. E tem a questão da mãe, Cristina. Mesmo que ela seja suspeita de crimes, legalmente ela ainda tem direitos sobre o filho. Ela tentou matar ele, mas ainda não foi condenada. Até que haja uma sentença, ela tem direitos. A menos que o juizado determine que há risco iminente para a criança e remova o poder familiar dela temporariamente. E é possível? Com as evidências que a senhora tem, com o diário, as investigações em andamento? Sim, é possível. Então vamos fazer isso. Vamos entrar com o pedido. Ele assentiu. Vou preparar os documentos. A senhora vai precisar juntar algumas coisas. Comprovantes de renda, exames médicos, cartas de recomendação, fotos da casa, e vai precisar de um nome para registrar o bebê. Um nome. O bebê ainda não tinha nome oficial. No hospital era apenas Bebê Sem Identificação, BSI. Pensei em Fernando, em como ele teria querido chamar o filho. Miguel, eu disse. O nome dele é Miguel. Fernando sempre gostou desse nome. Disse uma vez, anos atrás, que se tivesse um filho homem, ia chamar de Miguel. Dr. Mário anotou. Miguel Ferreira? Miguel Ferreira da Silva,
O sobrenome do pai. Perfeito. Saí do escritório do advogado com uma lista de coisas para fazer, documentos para juntar, pessoas para contatar, um processo longo pela frente, mas eu estava determinada. Miguel não ia para um abrigo. Miguel ia ficar comigo. Passei a semana seguinte numa corrida frenética, juntando papéis, tirando cópias, marcando exames médicos, fazendo reformas pequenas na casa para torná-la mais adequada para um bebê, grade de proteção nas escadas, travas nas tomadas, tela na janela. Helena me ajudou muito. Vinha à minha casa depois do plantão, trazia coisas que o bebê ia precisar. Berço, fraldas, roupinhas, ensinava como preparar mamadeira, como trocar fralda, como dar banho. A senhora vai se dar bem, ela dizia. Já criou um filho, é como andar de bicicleta, não se esquece. Mas tinha sido tanto tempo. Fernando já tinha 34 anos quando morreu. Fazia mais de 3 décadas que eu tinha cuidado de um recém-nascido. E se eu não conseguir? E se eu for velha demais? A senhora não é velha demais. É experiente, é sábia, é exatamente o que esse bebê precisa. Uma semana depois de ter entregado toda a documentação, recebi uma ligação do Dr. Mário. Dona Madalena, temos boas notícias. O juizado aprovou a guarda temporária. A senhora pode buscar Miguel no hospital amanhã. Quase caí da cadeira. Sério? Sim. A juíza considerou que há evidências suficientes de que a mãe representa perigo para a criança e que a senhora, como avó e única parente próxima disponível, é a opção mais adequada. É temporário por enquanto. Vão fazer avaliações periódicas. Mas Miguel vai para casa com a senhora. Chorei. Chorei de uma forma que não chorava desde o funeral de Fernando. Mas essas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de um começo novo. No dia seguinte, fui ao hospital com Helena. Ela tinha conseguido o dia de folga para me ajudar. Miguel já estava pronto, vestido num macacão azul claro, a mesma cor dos olhos de Fernando quando era bebê, embrulhado numa mantinha branca. A enfermeira do turno o colocou nos meus braços. Parabéns, vovó, ela disse sorrindo. Olhei para Miguel. Ele estava acordado, os olhinhos escuros me encarando. Tão pequenininho, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. Um sobrevivente. Vamos para casa, meu amor, sussurrei. Vovó vai cuidar de você, para sempre. Naquele momento, entendi que precisava agir. As primeiras semanas com Miguel foram simultaneamente as mais exaustivas e as mais gratificantes da minha vida. Eu tinha esquecido como bebês recém-nascidos são demandantes. As mamadas a cada 3 horas, inclusive de madrugada. As fraldas, as cólicas. O choro inconsolável às vezes, sem motivo aparente. Mas também tinha esquecido a magia. O cheiro de bebê, aquele cheiro único de pele delicada e leite. O peso pequeno mas confortante nos meus braços. O jeito que Miguel se acalmava quando eu cantava baixinho, as mesmas cantigas que cantava para Fernando décadas atrás. O momento em que ele abriu um sorriso pela primeira vez. Helena disse que era só gases, mas eu sabia que não era. Era um sorriso de verdade. Um sorriso para mim. A casa que estava silenciosa demais, grande demais, vazia demais, agora tinha vida de novo. Mas a paz não era completa. Cristina ainda estava solta. A polícia não tinha conseguido localizá-la. O carro dela tinha sido encontrado abandonado num estacionamento em Santo André. Mas dela, nenhum sinal. Nenhuma transação bancária. Nenhum uso de cartão de crédito. Nenhuma pista. É como se ela tivesse evaporado, a delegada Fátima me disse numa das nossas conversas semanais. Mas não se preocupe. Mais cedo ou mais tarde, ela vai dar as caras. E quando der, vamos estar prontos. A investigação sobre a morte de Fernando tinha sido reaberta. Eles localizaram Carlos Eduardo Silva, o mecânico mencionado nas transações bancárias. Ele tinha uma oficina pequena em Santo Amaro, especializada em carros importados. Quando a polícia foi interrogá-lo, ele confessou quase imediatamente. Eu não queria fazer, ele disse, segundo o relato que a delegada me passou. Mas eu estava devendo pra gente errada, dívida de jogo. Os caras iam quebrar minhas pernas se eu não pagasse.
Cristina tinha oferecido 50 mil reais a ele para sabotar os freios do carro de Fernando. Ela disse que era só para dar um susto no marido, para ele aprender a ouvi-la. Mas Carlos sabia que não era verdade. Sabia que o que ela queria era um acidente fatal. Eu devia ter recusado. Ele chorou durante o depoimento. Mas eu estava desesperado, e ela me garantiu que não iam descobrir, que ia parecer acidente. E pareceu. O relatório inicial do acidente de Fernando havia concluído que foi falha mecânica devido a condições da pista molhada. Ninguém tinha verificado mais profundamente. Ninguém tinha razão para suspeitar que os freios tinham sido deliberadamente sabotados. Até agora. Carlos foi preso. A acusação, homicídio qualificado por motivo torpe. Ele seria testemunha-chave contra Cristina, quando ela fosse encontrada. Mas enquanto isso, eu tinha uma guerra diferente para lutar. O processo de guarda permanente. Regina, a assistente social do juizado, vinha à minha casa uma vez por semana. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos crespos presos num coque, óculos de armação grossa, expressão sempre profissional. Ela avaliava tudo. Como eu segurava Miguel, como preparava a mamadeira, como a casa estava organizada, se havia produtos de limpeza ao alcance de crianças, se o berço estava montado corretamente, se eu tinha recursos financeiros suficientes. A senhora está se saindo bem, dona Madalena, ela dizia ao final de cada visita. Mas entende que a situação é delicada, né? A senhora tem 62 anos, tem histórico de depressão, e estamos falando de criar uma criança até a maioridade. São 18 anos pela frente. Eu sei disso. E a senhora tem apoio? Família? Amigos? Não tinha muita família. Era filha única. Meus pais já tinham falecido. Primos distantes que eu mal via. Antônio também era filho único. Tenho amigos, respondi. Helena, a enfermeira do hospital. Ela tem me ajudado muito. Vem aqui várias vezes por semana. Isso é bom. A senhora vai precisar de uma rede de apoio. Havia outro problema. Minha idade. A senhora precisa entender, Regina explicou numa das visitas, que em condições normais, a gente não coloca criança com avós de mais de 60 anos. Não é regra absoluta, mas é um fator que pesa. A preocupação é com o futuro. Se algo acontecer com a senhora, a criança fica desamparada de novo. Posso fazer testamento. Posso designar um tutor. Pode sim, e seria bom fazer isso. Mas a juíza vai considerar todos os fatores. A idade, a saúde, a situação financeira, o vínculo da criança com a senhora. Miguel é meu neto, meu sangue, filho do meu filho. Que vínculo maior pode ter? Eu concordo com a senhora. E, pessoalmente, acho que a senhora está fazendo um trabalho lindo. Mas não sou eu quem decide. É a doutora Márcia, a juíza da Vara da Infância e Juventude. E ela é rigorosa. Tive que fazer uma série de cursos. Primeiros socorros pediátricos, psicologia infantil, nutrição para bebês. Tudo online, porque não podia deixar Miguel sozinho. Passei por uma bateria de exames médicos, físicos, psicológicos, psiquiátricos. O psiquiatra foi o mais difícil. Dr. Roberto, um homem de uns 50 anos, calvo, de óculos redondos. A senhora teve um episódio depressivo grave após a morte do seu filho. Ele leu do meu prontuário. Estava tomando antidepressivos. Fez terapia. Como está se sentindo agora? Melhor. Muito melhor. Por causa do bebê? Em parte. Mas também porque sinto que tenho um propósito de novo. A depressão pode voltar, a senhora sabe. Especialmente com o estresse de cuidar de um recém-nascido, as noites sem dormir. O cansaço físico, isso tudo pode ser gatilho. Eu sei dos riscos, mas não estou sozinha, tenho apoio e estou me cuidando. Ele anotou algo. Vou recomendar que a senhora continue em terapia. E que continue com a medicação, pelo menos por mais 6 meses. Após isso, podemos reavaliar. Era o que eu podia fazer. Aceitar. Continuar provando que era capaz. Padre José, o padre da igreja que eu frequentava antes de Fernando morrer, e que tinha parado de frequentar depois, veio me visitar um dia. Soube do que aconteceu, Madalena, ele disse, sentado na minha sala, segurando uma xícara de café. Que história! Deus opera de formas misteriosas.
Opera mesmo. E esse bebezinho? Posso ver? Levei ele até o berço onde Miguel dormia. Padre José olhou para ele com aquela expressão gentil que homens de fé têm quando veem crianças. É a cara do Fernando, ele murmurou. Mesmos olhos, mesma boca. É mesmo. E você vai criar ele? Vou tentar, se me deixarem. Vão deixar. Você é a avó. Tem direito. Não é tão simples assim, padre. Eu sei, mas se precisar de qualquer coisa, uma carta de recomendação, um depoimento, o que for, pode contar comigo. Obrigada. Ele me deu uma referência por escrito para juntar ao processo. Falava sobre minha índole, minha história na comunidade, minha dedicação como mãe. Helena fez o mesmo. Escreveu 3 páginas sobre como eu tinha salvado Miguel, sobre como estava cuidando dele, sobre como era paciente e amorosa. Dr. Mário, o advogado, juntou tudo num dossiê grosso. Exames, fotos, cartas, comprovantes, evidências de que eu era a pessoa certa para criar Miguel. Vamos ter a audiência daqui a 2 semanas, ele me informou. A juíza vai querer falar com a senhora pessoalmente, vai fazer perguntas, vai avaliar. E Cristina, ela vai estar lá? Se a polícia a encontrar até lá, sim, mas duvido. Ela está foragida. Já tem mandado de prisão preventiva contra ela. Se aparecer, vai ser presa. A ideia de estar na mesma sala que Cristina, de olhar nos olhos da mulher que matou meu filho e tentou matar meu neto, me enchia de um misto de terror e raiva. Mas se fosse necessário, eu enfrentaria. Por Miguel. Os dias passaram numa rotina de mamadeiras, fraldas, consultas médicas, visitas da assistente social, estudos para os cursos obrigatórios. Miguel crescia. Já tinha quase 2 meses. Estava mais rosado, mais rechonchudo, mais alerta. Já reconhecia minha voz. Virava a cabecinha quando eu entrava no quarto. Sorria quando eu fazia cócegas na barriguinha. Era meu neto, meu menininho. Minha razão de acordar de manhã. Uma noite, 2 semanas depois da conversa com o Dr. Mário, quando eu estava dando mamadeira para Miguel às 2 da madrugada, meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atenderia a essa hora. Mas algo me disse para atender. Alô? Silêncio do outro lado. Apenas respiração. Alô? Repeti. Olá, Madalena. Uma voz feminina finalmente falou. Reconheci imediatamente. Cristina. Meu sangue gelou. Você. Sim, eu. Onde você está? A polícia está te procurando. Eu sei. Mas não vão me encontrar. Pelo menos não ainda. O que você quer? Meu filho. Quero meu filho de volta. Apertei Miguel contra mim, protetora. Você tentou matá-lo, jogou ele numa represa para morrer. Foi um erro. Eu estava confusa. Depressão pós-parto. Não estava pensando direito. Mentira. Você planejou tudo. Matou o Fernando. Pagou aquele mecânico. Esperou o bebê nascer para tentar matá-lo também. Tudo pelo dinheiro. Ah, então você sabe. Sua voz ficou fria. Leu o diário dele, imagino. Que filho da mãe metido. Nunca deveria ter mudado aquele testamento. Ele estava protegendo o filho dele. Protegendo do monstro que você é. Ela riu. Um som sem humor. Monstro. Que palavra forte. Eu só queria o que era meu por direito. Casei com Fernando. Aguentei ele e aquela mãe pegajosa dele. Merecia ser recompensada. Você não merece nada. Só merece cadeia. Talvez. Mas vou te fazer uma proposta, Madalena. Uma única proposta. Me dá o Miguel. E o dinheiro da herança. Tudo. E eu desapareço. Vocês nunca mais vão me ver. Podem até ficar com a custódia do bebê depois, se quiserem. Eu não ligo. Você acha que eu vou dar meu neto e o dinheiro do meu filho morto para você? Se quiser que ele continue vivo, sim. Meu coração parou. Você está ameaçando meu neto? Estou dizendo que acidentes acontecem. Casas pegam fogo. Carros freiam na hora errada. Você, por exemplo, já está velha. Uma quedinha na escada. Seria compreensível. Você é doente. Eu sou prática. Tenho 1 semana, Madalena. Se não me der o que eu quero, você e aquele bebê vão se juntar ao Fernando. Entendeu? A ligação caiu. Fiquei ali, tremendo, segurando Miguel. Ela tinha me ameaçado. Tinha ameaçado meu neto.
Liguei imediatamente para a delegada Fátima. Ela me ligou. Cristina me ligou. Contei toda a conversa. A delegada ficou em silêncio por um momento. Conseguimos rastrear a ligação, ela disse. Vou acionar a equipe técnica. Pode ter sido burrice dela ligar. Podemos localizá-la. Ela disse que vai me machucar. Vai machucar Miguel. Vou colocar proteção policial na sua casa. Uma viatura vai ficar na rua, 24 horas. Ok? Ok. Mas eu sabia que não seria suficiente. Se Cristina queria me machucar, ela encontraria um jeito. Precisava agir primeiro. Mas o que descobri em seguida me gelou o sangue. A viatura policial ficou estacionada em frente à minha casa pelos 3 dias seguintes. 2 policiais, sempre alertas, observando cada carro que passava, cada pessoa que caminhava pela rua. Me sentia um pouco mais segura. Mas só um pouco. Cristina era esperta, calculista. Se quisesse chegar até nós, encontraria um jeito. A equipe técnica da polícia conseguiu rastrear de onde ela tinha feito a ligação. Uma lan house na Zona Leste, no Itaim Paulista. Quando chegaram lá, ela já tinha ido embora fazia horas. O dono da lan house mal se lembrava dela. Uma mulher de óculos escuros e boné. Era tudo o que conseguiu descrever. Mas pelo menos sabíamos que ela ainda estava em São Paulo. Dr. Mário ligou 2 dias depois da ameaça de Cristina. A audiência foi marcada. Semana que vem, quinta-feira, 10 horas da manhã. A doutora Márcia vai ouvir seu depoimento e tomar a decisão sobre a guarda permanente. E Cristina? Ela vai estar lá? Não sei. Tecnicamente, ela foi intimada. Se não aparecer, perde automaticamente qualquer direito de contestar a guarda. Mas dado que ela está foragida, ela não vai aparecer. Seria presa na hora. Exatamente. O que joga a favor da senhora. Se a mãe biológica não aparece para defender seus direitos parentais, fica mais fácil transferir a guarda para a senhora. Passei os dias seguintes numa ansiedade crescente. Cuidava de Miguel no automático. As mamadeiras, as fraldas, os banhos. Mas minha mente estava sempre alerta, sempre esperando. Esperando o quê? Não sabia exatamente. Mas sentia que alguma coisa ia acontecer. Helena vinha me visitar todos os dias depois do plantão. Às vezes trazia comida pronta. Você precisa comer direito, Madalena, não só café e torrada. Às vezes apenas ficava sentada comigo na sala, conversando sobre coisas aleatórias só para me distrair. Você acha que eu tenho chance? Perguntei a ela numa dessas visitas. Na audiência. Você acha que vão me dar a guarda permanente? Acho. Você está fazendo tudo certo. Está cuidando bem dele. Está cumprindo todos os requisitos. E não tem ninguém melhor para ficar com ele. A mãe é uma criminosa foragida. O pai está morto. Você é a única família que ele tem. Mas minha idade... Sua idade não importa. Você tem energia, tem amor, tem tudo que esse menino precisa. Olhei para Miguel dormindo no carrinho ao nosso lado, tão pequeno, tão inocente, sem ideia do drama que girava em volta dele. Eu só quero que ele fique seguro, murmurei. Que tenha uma vida boa, que não carregue as marcas do que aconteceu. Ele vai ter, você vai garantir isso. Na quarta-feira à noite, véspera da audiência, não consegui dormir direito. Fiquei acordada até tarde, preparando o que ia dizer para a juíza, ensaiando mentalmente, tentando prever perguntas. Miguel acordou para a mamadeira das 2 da manhã. Dei a ele, embalei de volta para dormir, coloquei no berço. Voltei para meu quarto. Estava quase adormecendo quando ouvi um som baixo, vindo lá de baixo. A porta da frente se abrindo. Gelei. A porta estava trancada. Eu tinha verificado 3 vezes antes de subir. E havia uma viatura policial na rua. Ouvi passos. Subindo as escadas, lentamente. Meu coração disparou. Peguei o celular, disquei 190. Alô, emergência. Tem alguém na minha casa, sussurrei. Entraram pela porta. Por favor, mandem alguém rápido. Rua Anésio Costa, 487, Guarapiranga. Viatura a caminho, senhora. A senhora está em local seguro? Estou no quarto. Tranquei a porta. Os passos pararam no topo da escada. Ouvi o barulho de uma maçaneta sendo testada. O quarto de Miguel. Não ia deixar. Peguei o taco de beisebol que Fernando tinha deixado no meu closet anos atrás, quando ainda morava comigo. Saí do quarto.
O corredor estava escuro. Havia uma silhueta na porta do quarto de Miguel, tentando abri-la. Graças a Deus eu tinha colocado tranca nova naquela porta. Sai da minha casa. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. A silhueta se virou. Era Cristina. Ela estava diferente. Cabelo cortado curto, tingido de loiro, mais magra, roupas escuras. Olá, Madalena, ela disse calmamente, como se não estivesse invadindo minha casa no meio da madrugada. A polícia já está vindo. Eu sei. Tenho uns 5 minutos no máximo. Ela deu um passo em minha direção. É tempo suficiente. Tempo suficiente para quê? Ela tirou algo da cintura. Uma arma. Meu sangue gelou completamente. Para terminar o que deveria ter terminado na represa, ela disse. Você não vai tocar no Miguel. Não? Quem vai me impedir? Você? Ela riu. Uma velha de 62 anos com um taco de beisebol. Eu salvei ele uma vez, vou salvar de novo. Não vai. Dessa vez eu vou ter certeza de que morreu. E você também. Vai ser um assalto que deu errado. Invasor matou avó e bebê. Muito triste. Mas essas coisas acontecem. Ela estava completamente louca. Via agora nos olhos dela. Uma loucura fria, calculista. Por que você fez isso? Perguntei, tentando ganhar tempo. Ouvia sirenes ao longe. Por que matou o Fernando? Porque ele era um idiota. Mudou o testamento sem me consultar. Achou que podia me controlar. Me obrigar a ter um filho que eu não queria. Tudo o que eu tinha que fazer era aguentar ele por mais alguns anos, esperar ele fazer mais dinheiro, depois me divorciar e levar metade. Mas não. Ele teve que estragar tudo. Então você o matou. Foi mais fácil do que pensei. Aquele mecânico idiota fez um bom trabalho. E Fernando nem suspeitou. Achou que eu estava sendo carinhosa quando sugeri o jantar. Patético. As sirenes estavam ficando mais perto. E o bebê? Seu filho? Como você conseguiu fazer aquilo? Não era meu filho. Era um obstáculo. Algo no caminho do que eu queria. Nada mais. Ela levantou a arma, apontando para mim. Adeus, Madalena. Manda um abraço pro Fernando. Fechei os olhos, preparada para o impacto. Um estampido. Um grito. Mas não era eu quem tinha levado o tiro. Abri os olhos. Cristina estava no chão, segurando a perna, gritando. Sua arma tinha voado para o lado do corredor. E na escada, ainda segurando uma arma fumegante, estava a delegada Fátima. Cristina Ferreira da Silva, você está presa. 2 policiais subiram correndo as escadas. Um chutou a arma de Cristina para longe. O outro a algemou, mesmo com ela gritando de dor. A delegada se aproximou de mim. A senhora está bem? Só conseguia sentir. Minhas pernas falharam. Sentei no chão, o taco ainda na mão. Como você chegou tão rápido? Eu estava na viatura lá fora. Tínhamos uma suspeita de que ela ia tentar algo hoje à noite. Então, dobramos a segurança. Quando a vi entrando pelos fundos, chamei reforços e entrei também. Cheguei bem na hora. Miguel começou a chorar no quarto. O barulho do tiro deve tê-lo assustado. Posso? Comecei. Vai, cuida dele. A gente resolve aqui. Levantei com dificuldade, ainda tremendo, e abri a porta do quarto de Miguel. Ele estava no berço, o rostinho vermelho de tanto chorar. Peguei ele no colo. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem agora. Vovó está aqui. Ele se acalmou quase imediatamente, encostando a cabecinha no meu ombro. Lá fora, ouvi os paramédicos chegando para atender Cristina. Ouvi ela gritando que queria um advogado. Ouvi a delegada lendo seus direitos. Helena chegou meia hora depois, quando eu ainda estava sentada na poltrona do quarto de Miguel, segurando ele, incapaz de soltá-lo. Madalena, eu soube o que aconteceu. Você está bem? Estou. Nós estamos. Ela se ajoelhou ao meu lado, olhando para Miguel. Graças a Deus. A delegada Fátima veio falar comigo depois que Cristina foi levada. Ela vai ser acusada de tentativa de homicídio. 2, na verdade. Seu e do bebê. Mais o homicídio do Fernando. Mais invasão de domicílio. Porte ilegal de arma. Ela não vai ver a luz do dia tão cedo. E o julgamento? Vai demorar um pouco. Mas com a confissão que ela deu, que eu gravei, com sua permissão, pelo microfone que eu estava usando, e com todas as outras evidências, é caso ganho. Ela vai ser condenada.
E a guarda de Miguel? A audiência é amanhã. A situação mudou. A mãe foi presa. Tentou matar o filho. Não há mais dúvida. A guarda é sua, Dona Madalena. Pode ter certeza disso. E estava certa. Na audiência no dia seguinte, a juíza doutora Márcia me ouviu por menos de 15 minutos antes de bater o martelo. Considerando que a mãe biológica está presa por tentativa de infanticídio e que a senhora, Dona Madalena, é a avó paterna e única parente próxima disponível, e considerando os relatórios favoráveis da assistente social, do psicólogo e do pediatra, concedo a guarda definitiva do menor Miguel Ferreira da Silva à senhora. Que Deus a abençoe e ao bebê. Eu chorei. Doutor Mário me abraçou. Ele é seu, oficialmente. Naquele momento, entendi que precisava agir. O julgamento de Cristina aconteceu 4 meses depois. Fui ao tribunal, sentada na primeira fila, segurando firme a mão de Helena. Vi Cristina entrar algemada, usando um uniforme laranja de presidiária. Ela tinha emagrecido ainda mais. O cabelo estava sem cor, as raízes escuras aparecendo. Parecia mais velha do que seus 31 anos. Quando ela me viu, seus olhos se estreitaram com ódio puro. Mas não me abalei. Olhei de volta, firme. O promotor apresentou todas as evidências. O diário de Fernando. O depoimento de Carlos Silva. O mecânico. Os laudos do carro. As imagens de câmeras de segurança mostrando Cristina sacando grandes quantias em dinheiro semanas antes da morte de Fernando. Meu testemunho sobre a mala na represa. A gravação da invasão de domicílio. O advogado de Cristina tentou alegar insanidade temporária, depressão pós-parto, transtorno psiquiátrico não diagnosticado. Não colou. O júri deliberou por menos de 3 horas. Quanto aos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio em 2 ocorrências, invasão de domicílio e porte ilegal de arma, consideramos a ré Cristina Ferreira da Silva culpada em todas as acusações. A juíza, uma mulher diferente daquela que tinha me concedido a guarda de Miguel, leu a sentença com voz grave. Cristina Ferreira da Silva, você é condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional pelos próximos 30 anos. Além disso, seus direitos parentais sobre o menor Miguel Ferreira da Silva são permanentemente revogados. Que a justiça seja feita. Cristina gritou. Xingou. Teve que ser arrastada para fora do tribunal por 2 guardas. Mas eu não senti satisfação. Não senti alegria. Senti apenas alívio. Acabou. Finalmente acabou. Miguel estava seguro. Voltei para casa naquele dia e peguei meu neto nos braços. Ele tinha 6 meses agora. Já sentava com apoio, já reconhecia rostos, já dava gargalhadas quando eu fazia cócegas nele. Acabou, meu amor, sussurrei. Aquela mulher má nunca mais vai chegar perto de você. Ele sorriu. Aquele sorriso lindo, com 2 covinhinhas nas bochechas, igualzinho ao sorriso de Fernando. Os meses seguintes passaram numa rotina doce. Miguel crescendo, aprendendo coisas novas todos os dias. O primeiro dente rompendo a gengiva. A primeira palavra, que foi vovó, para minha alegria infinita. Os primeiros passinhos vacilantes, segurando minha mão. Helena se tornou parte permanente das nossas vidas. Vinha jantar conosco 2, 3 vezes por semana. Ajudava com Miguel. Se tornou a madrinha não oficial dele. Padre José batizou Miguel na igreja, numa cerimônia pequena, mas bonita. Eu, Helena, alguns vizinhos que tinham se tornado amigos, Dr. Mário e sua esposa. Uma comunidade pequena, mas amorosa ao nosso redor. Arrumei o quarto de Fernando para ser o quarto de Miguel. Pintei as paredes de azul claro. Coloquei papel de parede com nuvens e aviõezinhos. Montei uma estante com livros infantis. Pendurei quadros com fotos de Fernando. Queria que Miguel conhecesse o pai, mesmo que só através de imagens e histórias. Esse era seu papai, eu dizia para ele, apontando para uma foto de Fernando aos 5 anos, sorrindo com um sorvete na mão. Ele te amava muito. Mesmo sem nunca ter te conhecido, ele te amava. Miguel não entendia ainda, claro, mas um dia ia entender. Comecei um álbum de fotos. Não um álbum digital, mas um de verdade, daqueles antigos com páginas de papel.
Colava fotos de Miguel em cada etapa. O primeiro banho, o primeiro sorriso, a primeira comidinha sólida, o primeiro dente. E ao lado de cada foto, escrevia pequenas anotações. Primeiro sorriso. 6 semanas. Você estava olhando para a luz do sol entrando pela janela. Foi o momento mais lindo da minha vida depois que você chegou. Primeira papinha. 6 meses. Você fez uma cara horrível quando provou cenoura, mas adorou banana. Primeiro aniversário. 1 ano. Você destruiu o bolo com as mãozinhas. Ficou todo lambuzado. Tão feliz. Eu também estava feliz, meu amor. Tão feliz que você está aqui. A casa que tinha sido um túmulo silencioso agora era um lar barulhento, cheia de risadas de criança, de músicas infantis tocando na sala, de brinquedos espalhados por todo canto. Eu tinha voltado a viver. Quando Miguel completou 2 anos, fizemos uma festinha no jardim. Nada muito grande. Apenas alguns amigos, crianças do parquinho onde eu levava Miguel brincar. As mães que tinham se tornado minhas amigas, apesar da diferença de idade. Helena fez um bolo de 3 andares decorado com personagens de desenho animado. Miguel ficou fascinado com as velas. Cantamos parabéns. Ele soprou, ou melhor, tentou soprar, acabou cuspindo nas velas. E todos rimos. Feliz aniversário, meu príncipe, sussurrei no ouvido dele, enquanto ele devorava um pedaço de bolo com as mãos. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miguel estava dormindo, sentei na varanda dos fundos que dava para a represa. A mesma varanda onde eu costumava sentar sozinha, mergulhada em tristeza, antes de tudo acontecer. Mas agora era diferente. Olhei para a água calma, refletindo a lua cheia, e pensei em tudo, em como a vida pode mudar num instante. Como a tragédia pode se transformar em algo novo. Como do fundo do poço pode surgir esperança. Perdi meu filho. Essa dor nunca vai embora completamente. Tem dias que ainda acordo e espero ver Fernando entrando pela porta, sorrindo, me chamando de mãe. Tem dias que a saudade é tão física que dói no peito. Mas ganhei um neto, um pedacinho de Fernando que continua vivo, que cresce, que ri, que aprende, que ama. E mais do que isso, ganhei um propósito. Tinha passado 6 meses após a morte de Fernando apenas existindo, não vivendo, apenas respirando, comendo, dormindo, repetindo, esperando, nem sei o quê, talvez esperando morrer também. Mas Miguel me deu uma razão para viver de novo. E não apenas viver, mas viver com intensidade, com propósito, com amor. Quando Miguel completou 3 anos, começamos a visitar o túmulo de Fernando juntos. Era um cemitério bonito, arborizado, no Morumbi. O túmulo de Fernando tinha uma lápide simples de granito preto com seu nome, as datas de nascimento e morte, e uma frase que eu tinha escolhido: Amado filho, amado pai. Levei Miguel pela primeira vez num domingo ensolarado de outono. Ele segurava minha mão, curioso com as árvores, com os pássaros, com as lápides. Vovó, por que a gente veio aqui? Ele perguntou com aquela vozinha de criança de 3 anos. Para visitar seu papai. Meu papai está aqui? Como explicar morte para uma criança de 3 anos? Como fazer ela entender que o pai dela está numa caixa enterrada sob o chão? Ajoelhei na frente dele, ficando na altura dos olhos dele. Seu papai. Ele foi para o céu, mas o corpo dele descansa aqui. E a gente vem para dizer oi, para contar como a gente está, para lembrar dele. O céu é longe? É, muito longe. Mas ele pode me ouvir? Pode sim, meu amor. Miguel olhou para a lápide. Passou a mãozinha pelo granito frio. Oi, papai, ele disse timidamente. Eu sou o Miguel, seu filho. Minhas lágrimas caíram sem controle. Vovó está chorando? Miguel perguntou, preocupado. São lágrimas boas, expliquei, limpando o rosto. Às vezes a gente chora quando está feliz também. Você está feliz? Estou muito feliz de ter você. Ele me abraçou. Aquele abraço apertado de criança pequena, todo desengonçado, mas cheio de amor. Ficamos ali por mais alguns minutos. Eu contando histórias de Fernando para Miguel. Como ele era engraçado, como adorava pescar na represa, como tocava violão mal, mas com entusiasmo, como fazia as melhores panquecas do mundo.
Um dia você vai ser igualzinho a ele, prometi. Bonito, inteligente, gentil, mas melhor ainda, porque você vai ter todas as oportunidades que ele teve e mais. E eu vou garantir isso. Quando Miguel tinha 4 anos, ele começou a fazer perguntas mais difíceis. Vovó, cadê minha mãe? Estávamos na cozinha. Eu preparava o jantar enquanto ele desenhava na mesinha dele. A pergunta me pegou desprevenida. Sua mãe? A Carol da escola tem mãe. O Pedro tem mãe. Eu também tenho mãe? Respirei fundo. Sabia que esse dia ia chegar. Tinha até conversado com a psicóloga sobre como lidar com isso. Você tem sim. Todo mundo tem uma mãe. Mas sua mãe, ela não pode estar com você. Por quê? Porque ela fez coisas ruins. E quando adultos fazem coisas muito ruins, eles têm que ficar num lugar especial longe de todo mundo. Que lugar? Prisão. Chama prisão. E ela vai voltar? Não, meu amor, ela não vai voltar. Ela não me ama? Essa pergunta partiu meu coração. Como responder? Como dizer a uma criança de 4 anos que a mãe biológica dela tentou matá-la? Que nunca a amou? Às vezes, comecei cuidadosamente. As pessoas não conseguem amar do jeito que deveriam. Não é culpa sua, nunca é culpa da criança. É um problema dentro delas, não em você. Mas eu tenho você, né, vovó? Tem sim, para sempre. Então tá bom. E voltou a desenhar, como se o assunto estivesse resolvido. Crianças têm essa capacidade incrível de aceitar as coisas e seguir em frente. Eu que fiquei pensando nisso por dias. No 5º aniversário de Miguel, fiz uma festa grande. Não como as festas que eu fazia quando era mais jovem, quando Fernando era criança. Mais grande do meu jeito. Alugamos um salão pequeno. Contratamos um palhaço. Tinha decoração com super-heróis, que era a paixão de Miguel naquele momento. Vieram mais de 20 crianças, os amiguinhos da escola, da rua, do parquinho. E os pais, que se tornaram meus amigos também. Dona Madalena, a senhora está de parabéns. Uma das mães, Carla, me disse enquanto observávamos as crianças brincando. Miguel é uma criança linda, educada, feliz. Obrigada. E a senhora também está ótima. Não parece ter 67 anos. Ri. Cuidar de criança mantém a gente jovem, ou nos mata mais rápido. Ainda não decidi qual. Ela riu também. Mas sério, admiro muito a senhora. Criar uma criança nessa idade, depois de tudo que passou, é inspirador. Inspirador. Nunca tinha pensado em mim mesma como inspiradora. Apenas como uma avó fazendo o que tinha que ser feito. Mas talvez fosse isso. Talvez a inspiração fosse simplesmente continuar, dia após dia, mesmo quando parece impossível. Encontrar força onde você achava que não tinha mais. À noite, depois que todos foram embora, depois que arrumamos a bagunça, depois que dei banho em Miguel e coloquei o pijama nele, nos sentamos juntos no sofá. Gostou da sua festa? Perguntei. Gostei. Foi a melhor festa do mundo. Que bom, meu amor. Ele bocejou, encostando a cabeça no meu ombro. Vovó? Sim, eu te amo. Meu coração inchou. Eu também te amo, Miguel. Mais que tudo nesse mundo. Mais que chocolate. Muito mais que chocolate. Mais que sorvete. Muito mais que sorvete. Nossa! Ele pareceu impressionado. Então é muito mesmo. Ri, apertando ele contra mim. E naquele momento, naquele segundo perfeito de puro amor e contentamento, pensei. Valeu a pena. Toda a dor valeu a pena. Perder Fernando foi a pior coisa que me aconteceu. Quase me destruiu. Mas encontrar Miguel, salvá-lo, criá-lo, foi a melhor. A vida tem dessas ironias. Tira com uma mão e dá com a outra. Destrói e reconstrói. Quebra e cura. Não sou mais a mesma Madalena de 5 anos atrás. Aquela mulher estava afundando em tristeza, sem propósito, sem esperança. Essa Madalena é diferente, é mais forte, mais sábia, mais grata. Porque aprendi que podemos sobreviver ao insuportável. Podemos nos reconstruir dos escombros. Podemos encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. E aprendi que o amor verdadeiro, incondicional, sacrificial, é a força mais poderosa que existe. Foi o amor que me fez pular naquela represa gelada para salvar um bebê desconhecido.
Foi o amor que me deu forças para lutar pela guarda de Miguel contra todas as probabilidades. Foi o amor que me transformou de uma mulher quebrada em uma avó guerreira. E é o amor que me faz acordar todo dia, mesmo quando meu corpo dói, mesmo quando estou cansada, mesmo quando é difícil, porque Miguel precisa de mim. E eu preciso dele. Somos uma equipe. Nós dois contra o mundo. Se você está lendo isso, se acompanhou minha história até aqui, quero que saiba uma coisa. Não importa o quão escuro esteja o seu caminho agora. Não importa o quanto você acha que não consegue continuar. Não importa o peso da perda que carrega. Sempre há esperança. Eu perdi meu único filho. Achei que minha vida tinha acabado, que não havia mais razão para continuar. E então um milagre aconteceu. Um milagre terrível e lindo ao mesmo tempo. Uma mala jogada numa represa. Um choro abafado. Um resgate desesperado. E minha vida ganhou sentido de novo. Seu milagre pode ser diferente do meu. Pode não envolver um bebê. Pode não ser tão dramático. Mas ele vai chegar. Se você apenas segurar firme. Se você apenas continuar respirando, acordando, colocando um pé na frente do outro. A vida tem uma forma de nos surpreender, de nos dar segundas chances quando achávamos que não havia mais nenhuma, de transformar tragédia em algo novo. Não estou dizendo que é fácil. Deus sabe que não foi fácil para mim. Teve dias que eu queria desistir, que olhava para Miguel chorando às 3 da manhã e pensava, não consigo. Sou velha demais, cansada demais, quebrada demais. Mas consegui. Dia após dia, mamadeira após mamadeira, fralda após fralda, consegui. E você também consegue. Seja lá o que você está enfrentando agora, porque você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que pensa, mais capaz do que acredita. Olho para Miguel agora, com 5 anos, inteligente, engraçado, carinhoso, e vejo que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Valeu a pena, porque ele está aqui, seguro, amado, feliz. E eu também estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Não é a mesma felicidade de antes. Aquela felicidade ingênua que eu tinha quando Fernando era vivo, quando achava que nada de ruim poderia me acontecer. É uma felicidade mais profunda, mais sábia, temperada pela dor, mas também pela gratidão. Sou grata por ter tido Fernando por 34 anos. Sou grata por ter encontrado Miguel naquele dia fatídico. Sou grata por ter forças para lutar por ele. Sou grata por cada dia que acordo e vejo o rostinho dele no travesseiro ao lado. Sim, ele ainda dorme comigo às vezes, e eu deixo, porque sei que o tempo passa rápido e logo ele vai querer sua independência. Sou grata pela bagunça de brinquedos na sala, pelos desenhos infantis grudados na geladeira, pelas perguntinhas sem fim sobre como as coisas funcionam, pelas histórias antes de dormir, pelos abraços apertados, pelos "eu te amo, vovó" sussurrados. Sou grata por estar viva para viver isso tudo. Então, se você está passando por algo difícil agora, se perdeu alguém que ama, se sente que sua vida não tem mais sentido, se acha que não vai conseguir continuar, quero que saiba, você vai conseguir. Vai sobreviver. E um dia, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, você vai olhar para trás e perceber que foi mais forte do que imaginava, que superou o que achava impossível de superar, que encontrou luz onde só havia escuridão, que se reconstruiu dos pedaços quebrados e se tornou algo novo, algo diferente, mas ainda belo, ainda valioso, ainda capaz de amar e ser amado. A vida não acabou. Ela apenas mudou de direção. E às vezes, a nova direção nos leva a lugares que nunca imaginamos, a propósitos que nunca previmos, a alegrias que nunca esperávamos encontrar de novo. Minha nova direção me levou a Miguel. Me levou a ser mãe de novo, ou melhor, avó. A descobrir forças que não hoje, Miguel e eu estamos sentados na varanda, olhando a represa. A mesma represa onde tudo começou. Vovó, você sabia que você é minha pessoa favorita no mundo inteiro? Ele me diz de repente.
Sorrio, puxando ele para perto. Mesmo? Mesmo. Mais que o Homem-Aranha. Nossa! Isso é sério, então. É. Porque o Homem-Aranha é só de mentirinha. Mas você é de verdade. E você é minha pessoa favorita também, meu amor. Mais que vovô Antônio? Diferente de vovô Antônio. Cada pessoa que a gente ama é especial do seu próprio jeito. E papai, eu sou o favorito igual a ele? Você é ele, de certa forma. Carrega ele dentro de você, nos seus olhos, no seu sorriso, no seu jeito de ser. E sim, meu amor, eu amo você tanto quanto amava seu pai. Vocês dois são meus meninos. Ele fica quieto por um momento, processando. Depois, quando eu crescer, vou cuidar de você, viu? Vai? Vou, porque você cuidou de mim. Então é justo. Meu coração transborda. Obrigada, meu príncipe. Ficamos ali, abraçados, vendo o sol se pôr sobre a água. A mesma água que quase tirou Miguel de mim. A mesma água que agora testemunha nossa felicidade. E penso, a vida realmente dá voltas que a gente nunca espera. Mas às vezes, só às vezes, essas voltas nos levam exatamente para onde precisamos estar. Se essa história tocou você de alguma forma, se te deu esperança, se te fez acreditar que é possível recomeçar depois da perda, então compartilhe. Compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil. Compartilhe com alguém que perdeu a fé. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que é forte. E se você está lendo isso e reconhece sinais de abuso, violência doméstica ou perigo para uma criança em sua vida, por favor, denuncie. Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher. Ligue 100 para denúncias de violações de direitos humanos, incluindo violência contra crianças. Você pode salvar uma vida, assim como eu salvei Miguel. E se você está lendo isso e está pensando em desistir da vida, em desistir de lutar, eu te imploro, não desista. Ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo 188. Fale com alguém. Peça ajuda. Sua vida vale a pena. Você vale a pena. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. E lembre-se sempre, o amor vence. Sempre vence. No final, é o amor que fica. É o amor que cura. É o amor que salva. Não importa o quão impossível pareça agora. Continue amando. Continue lutando. Continue vivendo. Porque você nunca sabe que milagre está esperando por você, logo ali na esquina. Ou flutuando numa represa, dentro de uma mala de couro, esperando para mudar sua vida para sempre.